De que forma a prática espírita favorece a sua saúde física e mental? A Web Rádio Meimei apresenta Saúde, Espiritualidade e Você. Bom dia, queridos irmãos e irmãs, ouvintes da Web Rádio Meimei. É um prazer imenso estar novamente com vocês aqui em um programa Saúde, Espiritualidade e Você. Vocês já devem ter ouvido falar, ou talvez alguém possa até já ter tido essa experiência de uma maneira mais próxima, de certas crianças que quando chegam aí em torno dos seus 3, 4 anos de idade, começam a relatar certas coisas, certas informações que fica muito difícil a gente atribuir como que uma criança daquela idade pode trazer esse tipo de informação. E de que informações a gente está falando? A gente está falando de crianças que chegam nessa faixa etária e começam a dizer assim: olha, eu já vivi em outra casa, eu já tive outra família, eu já tive outro pai, eu já tive outra mãe, eu já tive filhos, eu já fui casado, eu já vivi num local que era diferente desse. Isso muitas vezes começa a impressionar os pais, começa a trazer uma certa angústia, mas de onde essa criança está buscando essas informações? Claro que no mundo de hoje, com a grande expansão das mídias, dos meios de comunicação, as crianças muito pequenas elas já têm acesso a uma série de informações. Mas mesmo assim, o que chama bastante atenção é que elas trazem informações muito elaboradas e informações que muitas vezes quando a gente vai buscar, a gente percebe que essas informações são reais. Elas não foram inventadas, elas não foram criadas da cabeça da criança, elas realmente batem com algum personagem, com alguém que já viveu em algum momento distante, alguns anos antes, por exemplo, e pelo qual essa criança está relatando e que está afirmando ser aquele indivíduo. Essas situações, elas têm sido alvo de diversas pesquisas pela ciência, porque é muito difícil que a ciência, com as suas verdades atuais, consiga justificar um fato como esse. Porque a ciência, como nós conversamos no programa passado, atribui que a nossa mente, a nossa consciência, que é a fonte geradora dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, é um produto do nosso cérebro. E o que nós estamos defendendo aqui, como um conceito trazido pela doutrina espírita, é que a mente é um atributo do espírito e ela não está no nosso corpo, ela está fora dele. O corpo, o nosso cérebro, é apenas a ferramenta pela qual a mente se expressa, a consciência se expressa. E quando a gente está comentando desses casos, dessas crianças, a única hipótese que parece justificar isso que elas referem é a reencarnação. Porque essas crianças, elas realmente conseguem destrinchar detalhes das suas histórias, detalhes daquilo que aconteceu de uma maneira impressionante, que é muito difícil você atribuir que aquilo pode ter sido produto da cabeça da criança ou mesmo que ela conseguiu ter acesso com tantos detalhes àquelas informações. Como eu disse a vocês, a ciência tem buscado isso e a gente tem diversos pesquisadores atuando nessa área. Mas eu gostaria de comentar um caso aqui que foi estudado por um pesquisador brasileiro bastante conhecido no movimento espírita, chamado Hernani Guimarães Andrade. Hernani Guimarães Andrade ele tem um livro publicado que se chama Reencarnação no Brasil, em que ele estudou 11 casos como esse, de casos de crianças em que você não consegue encontrar uma outra justificativa para aquela situação do que
um caso de reencarnação. Então tem um caso muito interessante que está relatado nesse livro, que é o caso da Simone, que é um caso que ele aconteceu lá na década de 70. Então ele é um caso já tem bastante tempo, mas o que chamava atenção? Chamava atenção que a Simone, quando ela chegou, né, nos seus 2, 3 anos de idade, ela vinha de uma família de descendência portuguesa, morava na cidade de São Paulo, e o que começou a acontecer foi que a Simone começou, nessa idade, a falar em italiano. Vejam só, o que era estranho, ninguém na casa de Simone falava italiano. E naquela época, lá na década de 70, o acesso aos meios de comunicação, eles eram muito menores do que são hoje. Então como que a Simone falava italiano? E ela não falava palavras em italiano que eram, vamos dizer assim, sem sentido ou sem nexo, né? Tanto que, certa vez, a sua mãe, a mãe de Simone, ela estava conversando com a secretária do lar, dizendo para a secretária do lar, olha, né, a Simone está com essa mania agora de falar italiano, né? E aí o pessoal comentou, não, mas aqui ninguém fala italiano. E aí a Simone, que estava ouvindo a conversa lá com seus 2, 3 anos de idade, responde para aquele grupo, io parlo. Ou seja, ela sabia bem falar italiano, a Simone. Ela tinha um domínio da língua que não conseguia ser justificado apenas com uma brincadeira, porque tinha sentido as palavras que ela falava, ela conseguia falar italiano dentro de um contexto real, não era só frases soltas ou palavras soltas. E ela falava bem já a língua portuguesa, ela já era uma criança que aprendeu a falar cedo, então ela falava bem o português e nessa faixa etária começou a falar italiano. E aí ela começou a contar que ela já tinha vivido em outro local, que ela já tinha, né, ela falava nome de pessoas. Então, por exemplo, ela falava assim que o nome dela não era Simone, que o nome dela era Angelina, esse era o nome dela, que ela era cuidada, por exemplo, por uma pessoa que se chamava Afonso Dinária, ela dava os nomes das pessoas, que ela morava num lugar chamado Campidoglio. E vejam que interessante, né? Esses dados que ela foi trazendo, eles eram dados, então, por exemplo, o Campidoglio que ela descrevia, né, é realmente um local que existe na cidade de Roma. Ele né, existe esse local. E o que ela relatava a Simone? Ela relatava muitas cenas de guerra, né, dando a entender que ela havia vivido na Itália durante o período da Segunda Guerra Mundial, porque ela fala de soldados americanos que chegaram ali, ela fala de bombardeios, inclusive ela conta até, né, naquela idade lá, ela contava detalhes de como foi o seu desencarne, como que ela desencarnou, que ela fala que foi um dos meninos que moravam ali com ela, havia encontrado um objeto no chão que parecia uma caneta, que ele foi mexer naquilo ali e houve uma explosão. E todos que estavam ali acabaram desencarnando. Então ela conta aos detalhes isso. Então veja, como é que você vai imaginar que uma criança naquela idade conseguiria produzir isso com tantos detalhes? Então esses casos, esse é um exemplo, né? Um dos casos que o Hernani estudou aqui no Brasil e que vem mostrar pra gente. Então são várias hipóteses que são levantadas, né? Será que a família está tentando inventar isso, fazer uma fraude? Mas também foi visto que não tinha nada a ver com isso, até porque a família nem queria que o caso fosse divulgado. Seria uma memória direta, mas impossível, né? A família toda aqui no Brasil nunca viveu na Segunda Guerra, como é que isso chegaria até ela? Até mesmo memória genética, mas também ela não tinha assim, nenhum ancestral que viveu durante a Segunda Guerra Mundial na Itália que pudesse estar fazendo isso para ela. Pensaram na possibilidade de telepatia, de percepção extrasensorial. Então são várias hipóteses que foram sendo levantadas e que é assim que a ciência trabalha, e nenhuma delas chega à conclusão de que como que você justifica isso que não seja. Quer dizer, a única hipótese que sobrevive a isso é a reencarnação.
Muito importante que todo mundo saiba a existência disso, saiba que esses casos acontecem, porque isso pode acontecer conosco, na nossa família, pode acontecer com amigos. E é importante que a família saiba lidar com esse tipo de situação, porque muitas vezes a pessoa vai achar que a criança está tendo algum problema. Essa criança tem algum problema mental, essa criança está tendo alguma dificuldade. Não, isso simplesmente são lembranças que acontecem do passado, principalmente quando essas reencarnações não são de muito tempo, ou seja, o indivíduo ficou pouco tempo no mundo espiritual, reencarnou rápido e ainda consegue preservar certas lembranças. O que é interessante é que elas só duram um pequeno período. Então elas começam ali com 2, 3 anos de idade e geralmente com 4, 5 ela para de lembrar e ela não vai se recordar mais disso. É só naquele período que provavelmente se refere ao fenômeno de vinculação do corpo físico com o perispírito que está ainda em processo. Muitos outros pesquisadores, além de Hernani, estudaram isso, como por exemplo o Dr. Hemendra Banerjee, lá na Índia, que estudou mais de 1000 casos sugestivos como esse. E o grande destaque no mundo é o Dr. Ian Stevenson, da Universidade de Virgínia, nos Estados Unidos. O Dr. Ian Stevenson tem mais de 2000 casos estudados. Inclusive ele escreve uma obra chamada Reincarnation and Biology, Reencarnação e Biologia. E veja, Dr. Ian Stevenson não é espírita, Dr. Ian Stevenson é um professor de psiquiatria da Universidade de Virgínia e ele tem uma obra fantástica sobre essa questão da reencarnação, que é uma das grandes provas de que a mente não está presa ao corpo. Ela é independente do corpo. E o processo de reencarnação, hoje, para a ciência, ele tem sido demonstrado de uma maneira muito clara, de uma maneira muito objetiva e mostrando para nós a grande importância que a gente tem que ter em compreender a existência desse fenômeno como um fenômeno real, como um fenômeno biológico, porque ele vem justificar uma série de problemas que a gente apresenta na nossa existência, uma série de condições que a gente apresenta na nossa existência, como Kardec já nos ensina em toda a obra da codificação espírita. Um grande abraço a vocês, um bom dia, uma boa semana.